Olá, tudo bem com vocês? Como vão os estudos? E vamos dar início à nossa aula do curso de vendedor. Vamos continuar a falar sobre técnicas de vendas. Nós já falamos sobre PNL, falamos sobre gatilhos mentais, tivemos uma discussão bem acalorada, né, lá no fórum sobre as opiniões de vocês sobre os gatilhos mentais. E hoje nós vamos falar de uma outra estratégia também de vendas, que são as redes sociais. É muito importante, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Então, nós vamos estar falando um pouco sobre as redes sociais, principalmente sobre as vendas nas redes sociais, como utilizá-las para as vendas. Porque o que acontece? As redes sociais assumiram um papel crucial nas nossas relações, tanto pessoais quanto profissionais. E elas começaram a fazer parte das nossas vidas, né? Principalmente agora na pandemia, o dobro de pessoas começou a interagir nas redes sociais. Já era um número muito grande e agora com a pandemia esse número triplicou. E a gente não pode perder essa oportunidade de utilizar essa ferramenta de comunicação, pois agora ela é essencial para atrair e fidelizar clientes. Só que antes da gente falar sobre as vendas, nós temos que entender qual é a diferença entre redes sociais e mídias sociais. Às vezes existe essa confusão, né, de achar que é a mesma coisa. E não é, ela tem diferença sim. As redes sociais, elas são um grupo de pessoas com os mesmos interesses, que interagem e trocam informações. Na verdade, eles se relacionam, né, formando uma comunidade. Já as mídias sociais são os meios que essas pessoas utilizam para viabilizar um conteúdo, as suas opiniões, os seus produtos, o que eles gostam ou não. Na verdade, as mídias sociais elas já existem um bom tempo antes da internet, né? Antes era TV, jornais, revistas, era um modelo de mídia social. Para ficar um pouco mais claro, eu vou dar um exemplo do Facebook. O Facebook ele é uma mídia social, né? Uma ferramenta utilizada pelas pessoas para se criar a rede social. Então, quando eu monto ali um grupo, uma comunidade dentro do Facebook, eu estou criando, onde a gente faz trocas de informações, de fotos, de mensagens, eu ali estou criando uma rede social através da mídia que é o Facebook. Tá bem claro para vocês? Então, existe essa diferença de redes sociais e mídias sociais. E é interessante a gente saber essas diferenças para a gente entender como que vai funcionar as nossas vendas com essas ferramentas. Então, é aqui que a gente forma, né, uma comunidade. Então, através das mídias sociais, nós formamos uma comunidade, que são os grupos de pessoas, como eu falei antes para vocês, onde vai se tornar a rede social, que é onde nós vamos trocar essas informações, trocar os conteúdos, pessoas com as mesmas características, com as mesmas opiniões, que compartilham das mesmas ideias. E sempre quando a gente começa a falar de redes sociais e criar páginas e vender pela internet, o que a gente mais escuta: ah, mas eu sou pequena empreendedora, minha loja é pequena, eu nem tenho loja, eu só vendo produtos, poucos produtos, eu estou começando, como que eu vou ter uma rede social? Como que eu vou criar, né, uma rede social numa mídia social? E aí eu vim dar um exemplo para vocês desse Instagram. Há um tempo atrás teve essa notícia na internet sobre esse cemitério. E o que a gente aprendeu com esse cemitério? Se até um cemitério consegue ficar famoso, hoje é o cemitério mais famoso da internet, por que o meu produto também não consegue? O que faz um cemitério, o que faz a pessoa procurar seguir, interagir com um cemitério? E é através das postagens, é através de conteúdo. Eles estudaram, tem uma empresa por trás, claro, que criou o conteúdo desse cemitério, mas ele ficou super famoso pelas suas postagens. E aí eu vou dar mais um exemplo dessa postagem para vocês entenderem. Quando eles
começaram, eles começaram com menos de 1.000 seguidores, né? E vocês viram a quantidade de seguidores que eles estão. E essa é uma das postagens que eles têm costume de colocar no Instagram. Eles são do Piauí, né? E era aniversário da cidade de Teresina e a frase que eles colocaram: morro de amor por essa cidade, 168 anos. E aqui nessa imagem vocês começam a entender os comentários. Então as pessoas comentam, compartilham, curtem e por isso que esse cemitério ficou o cemitério mais famoso da internet. Então qualquer produto, qualquer serviço e qualquer empresa consegue hoje se destacar numa rede social. Basta ter as ferramentas corretas, ter um estudo, ter dedicação e a gente consegue sim. E como vender nas redes sociais, né? Eu preciso criar conteúdos de qualidade, igual, né, dei o exemplo do cemitério para vocês. Ter uma identidade visual, eu preciso entender o que eu quero vender, como eu quero vender. Então, eu preciso me conhecer, conhecer o meu produto e conhecer o meu cliente. E criar essa identidade visual. Responder todas as dúvidas e comentários. Então, muitas pessoas criam um Instagram, um Facebook, colocam uma foto, depois de um tempo que vai lá tem um comentário de 2, 3 semanas, e aí não tem como. E usar o social commerce. O que seria o social commerce? É uma forma de você integrar sua loja virtual às mídias sociais. Então é bem interessante a gente, ao longo do nosso estudo, a gente vai entender como que isso vai funcionar. E para começar, eu vou falar de uma das maiores mídias sociais, que é o Google, né? Quem nunca perguntou ao Google? Quem nunca interagiu com o Google? Essa é a maior mídia social que nós temos hoje. E ela, além de ser a maior, porque todo mundo procura no Google, né? A maioria, a grande maioria procura no Google. Ela tem ferramentas importantíssimas para alavancar uma venda e uma empresa e, por incrível que pareça, muitas ferramentas gratuitas que poucas pessoas sabem, conhecem e quando conhecem não usam. E eu vou estar falando aqui de algumas, mas são poucas, gente, porque são muitas, mais de 20 ferramentas que o Google tem. E se você quiser estudar e aprofundar, você consegue utilizar e a maioria, como eu falei, são gratuitas. Essas aqui eu acredito que sejam uma das principais em relação a vendas, porque nós temos outras, né? A gente tem o Gmail, tem o Google Drive, tem vários outros, mas direcionada às vendas, eu acho essas uma das mais interessantes. O Google Meu Negócio, ou Google Business, o que ele é? Ele facilita que a sua empresa seja encontrada. Ele é gratuito e ele é uma forma das pessoas encontrarem a sua empresa na internet. A localização dela, o horário de funcionamento, produtos, serviços, ele te autoriza a colocar fotos, vídeos, álbuns, e é como se fosse um site, e é de graça. Então, eu não tenho dinheiro para fazer um site, eu não sei como fazer, usa o Google Meu Negócio. Você consegue montar um site da sua empresa de graça dentro de uma das maiores ferramentas da internet. E ali você tem comentários, as pessoas podem comentar. Não sei se vocês já viram em restaurante usa muito, pode dar estrela. Então você tem o feedback dos seus clientes e aí outros clientes que procuram algum negócio dentro do seu ramo vai ver esses feedbacks. Se você tiver um número bom de feedbacks de estrela, você consegue estar lá em cima na pesquisa, que é importantíssimo você aparecer entre os primeiros, né? Então o Google Meu Negócio, ele é uma ferramenta excelente, vale a pena você estudar ela e entender como que ela funciona. Depois nós temos o Google Trends. O que é o Google Trends? O que ele vai te mostrar? Quais os temas que estão sendo mais pesquisados agora e nos últimos tempos. Então você quer saber quais os temas que estão sendo mais pesquisados, que as pessoas estão mais interessadas? É só você entrar no Google Trends, que ele vai te mostrar. E aí o que é interessante? Ela é gratuita também
e você começa a ter ideias de que fazer nos seus conteúdos. Você vai encontrar tendências e aí você consegue. O que o pessoal está procurando hoje? Qual é o tema mais falado, né? E aí você consegue, através desse tema, criar conteúdos relevantes a ele, dentro também do que tem a ver o seu produto e a sua empresa. Você não pode fugir muito também, você vai ter que encaixar esse tema à sua proposta de venda. E aí você alavanca a procura da sua empresa. A sua empresa começa a aparecer mais se você usar essas palavras-chave, né? Esses assuntos-chave. Você vai estar dentro da moda, vamos falar assim. E temos o Google Ads. O Google Ads, ele já não é gratuito, mas ele permite que as empresas anunciem online, criam links de destaques. Sabe quando você entra lá no Google que você vai fazer alguma pesquisa sobre um assunto e tem aqueles primeiros como se fossem uns anúncios? Eles são pagos. Esse é o Google Ads. Então você vai estar lá em primeiro lugar, você vai estar sempre aparecendo na página de procura. Só que esse é pago, mas é bem interessante. Só que você tem que ter alguns dados específicos, né? Que público você quer atingir, faixa etária, localização, para ser uma coisa mais direcionada, tá? Mas também uma ferramenta bacana. E nós temos o Google Analytics. E o que é o Google Analytics? Ele é gratuito e ele analisa sites e aplicativos. Por exemplo, quem esteve no seu site? Ele vai te mostrar por quanto tempo essa pessoa teve no seu site, quanto tempo ele ficou e de onde que ele veio. É interessante porque aí você consegue entender como você vai buscar os seus clientes, aonde? Através de outro site ele localizou o seu, através de um aplicativo. Qual o melhor horário? Os meus clientes eles estão frequentando o meu site por volta das 9 da manhã, então é um melhor horário de eu fazer alguma publicação é nesse horário, onde ele vai ter mais visualização. Então são tudo informações e ferramentas que o Google te dá para você fazer uma administração melhor da sua mídia, da sua rede social. E é bem interessante. Nós temos o Google Alerts também. E como funciona o Google Alerts? Ele vai passar para você algumas informações que você vai receber, né, no seu e-mail cada vez que algum tema ou termo for citado na web. Um termo ou tema que você esteja monitorando. Então, por exemplo, eu quero monitorar o meu concorrente. Quero ver como que as pessoas estão procurando ele, se ele está aparecendo mais do que a minha empresa. Então, eu vou começar a monitorar ele. Eu vou receber no meu e-mail alertas de como ele está sendo citado na internet, que horas e como. Ou mesmo sobre a minha empresa. Eu quero saber como que a minha empresa está sendo procurada na internet, quantas vezes e a forma. Então, eu uso o Google Alerts, também uma ferramenta grande do Google. Essas, resumindo, são ferramentas que o Google tem que me ajuda a entender, me dá informações para entender a minha rede social e como eu devo melhorar. Mas isso tudo é estudo. Eu tenho que estudar cada uma dessas ferramentas, eu tenho que começar a utilizar. Ah, mas é muito difícil, eu não sei. Não é que é difícil, a gente precisa estudar. Nós temos vídeos no YouTube, a gente tem sites que explicam passo a passo, tutoriais de como a gente utiliza essas ferramentas. E como eu falei antes, são ferramentas gratuitas. E a nossa próxima mídia social é o YouTube. O YouTube, ele é do Google, né? O Google comprou o YouTube, então são redes que estão interligadas. Você consegue interagir com as duas redes, isso também é uma ferramenta importantíssima. E o YouTube, antigamente, a gente conhecia ele como canal dos meninos, das meninas, das blogueirinhas, que colocavam conteúdo. E hoje já não é assim, você vende através do YouTube. Ah, mas como eu vou vender? Postando tutoriais, postando informações, postando vídeos da sua empresa, do seu produto. Só que não é só isso. Aqui tem algumas dicas para você. Primeiro, você tem que definir, né, o perfil do seu cliente, quem eu quero atingir,
com os vídeos e com as informações que eu posto lá no YouTube, encontrar as palavras-chave mais usadas em busca na internet por esse público. Aí nós vamos utilizar aquela ferramenta do Google, das palavrinhas mágicas, que ela mostra bem o que está sendo mais procurado na internet no momento. Criar vídeos baseados no tema. Então eu tenho que entender o que eu quero vender e para quem eu quero vender para me fazer esses vídeos. Caprichar na produção. Não adianta eu colocar qualquer coisa lá, né? Eu posso começar não tão bem, mas eu tenho que ir melhorando. E é assim que se começa no YouTube. Colocar links para a sua página e para suas redes sociais, né? Então eu posso colocar link para o meu Google, o Google Meu Negócio, eu posso colocar link para o meu Instagram, eu posso colocar link, se eu tenho um site ou a minha empresa tem um site, eu posso colocar para esse site. Então é interessante eu usar essas palavras-chave na descrição do vídeo e esses links. Então eu direciono tudo isso para minhas páginas onde eu consigo fazer as vendas. E tem também o que eu não devo fazer no YouTube. Isso nós vamos estar vendo um pouquinho lá para frente, porque é praticamente as mesmas coisas que eu não devo fazer nas todas as mídias sociais. E agora a gente vai falar do Instagram. O Instagram hoje também que está muito famoso, ele conseguiu ultrapassar o Facebook. E nele nós temos ferramentas igual as do Google, né, direcionadas para a empresa. Hoje a gente consegue fazer um Instagram da empresa, né, empresarial, vamos falar assim. Então nós podemos ter um Instagram pessoal e um Instagram profissional. E não é interessante eu misturar esses dois não, tá? É interessante eu fazer separado, porque o Instagram profissional, ele me dá muitas ferramentas, onde eu consigo entender qual é o meu público, eu consigo ver também que horas que meu público acessa as minhas fotos e o meu conteúdo, qual tipo de pessoas que estão entrando, a faixa etária, da onde que elas são, e essas ferramentas eu consigo no Instagram profissional. E como eu trabalho com o Instagram, eu posso inserir o meu site na biografia do Instagram, aquela parte lá em cima dele, que tem a descrição, né, de quem eu sou, como é a minha empresa, qual é o meu produto. Eu coloco o link do meu site lá, então a pessoa vai direto para o meu site. Utilizar as CTAs nas imagens. CTAs são aqueles botãozinhos de links para cima, aqueles de ligar, push para cima, né? Os push, na verdade, são CTAs. Isso ajuda muito na interação dos produtos e das promoções. Fazer vídeos. O Instagram Ads, que é igual ao Google Ads também, ele que te dá a gente fala impulsionar, né? Você paga e não é um preço muito caro, vale a pena fazer a análise e ver se é interessante para vocês. Mas tanto do Facebook quanto do Instagram não são caros. Eu acho que depende de quantas chamadas você quer fazer, aqueles patrocinados que aparecem para a gente no meio quando a gente está lá nos stories ou no feed e aparecem os patrocinadores, que são páginas, né, que usam o Instagram Ads. Fazer parcerias com influenciadores. Aqui a gente não precisa pensar em influenciadores de milhões de seguidores não, viu gente? Eu posso fazer com influenciadores da minha cidade. Na cidade que eu trabalho, que é a cidade de Florestal, tem influenciadores com 10 mil, 15 mil seguidores. E para mim são influenciadores, porque eles influenciam as pessoas dentro dessa cidade, que não é uma cidade também muito grande. Então, na minha empresa, a empresa que eu trabalho, a gente faz esse tipo de parcerias. E a gente tem um retorno muito grande. A partir do momento que eles falam de algum produto nosso, o número de pessoas que começam a seguir ou que visualizam o nosso conteúdo, ele aumenta. O pessoal faz muitos sorteios, né? Segue 3 parceiros, marque 3 amigos, compartilhe e aí você também consegue aumentar o número de seguidores. Lembrando que não manda o número de seguidores, viu gente? Às vezes a pessoa tem lá não sei quantos mil seguidores e não tem engajamento. A palavra-chave para o Instagram ela é engajamento. Se um influenciador ele não tem engajamento,
não vale a pena você fazer parceria com ele. E o que é o engajamento? Vamos supor, eu tenho lá 100 mil seguidores, fiz a propaganda de um produto, uma empresa me pagou, eu experimentei o produto, gostei, fiz essa propaganda desse produto. E não teve retorno para a empresa. Então, às vezes, o pessoal não tem confiança no que eu falo. Agora, eu posso ter lá 8 mil seguidores, fazer a propaganda de um produto e ter um retorno muito maior para a empresa. Não digo só de compra, mas de visualização, de compartilhamento, de curtidas. Então, o número de seguidores hoje, ele é bem relativo, tá? Isso aí também tem uma discussão muito grande, já tirou o número de curtidas e o Instagram fala o tempo inteiro que vai tirar o número de seguidores também. Use hashtags, as hashtags são importantes, são as palavrinhas mágicas, frases mágicas que você utiliza, que a pessoa procura lá na lupinha. Né? Eu estou interessada num determinado produto ou receita, eu jogo lá, vai aparecer as hashtags que tem maior número de pessoas. Então, essas hashtags elas são bem interessantes, mas não coloquem que não tem a ver com o assunto ou não tem a ver com o seu produto. Tentem encontrar essas palavras-chave que nós temos nas ferramentas do Google. Faça textos mais curtos e aposte em imagens também. Sempre tentando linkar, sempre tentando associar tanto as imagens quanto os textos ao produto da sua empresa ou serviço. O que eu não devo fazer no Instagram? Tomar muito cuidado, utilizar conteúdos alheios e não acreditar. Isso é seríssimo, né? Cabe processo, então tomar muito cuidado em relação a isso. Foto com qualidade baixa não é legal. Eu consigo entender, porque às vezes a gente está começando, então o celular que a gente tem, ou da empresa, não é aquele celular top. A gente pode começar, gente, pequeno, pode começar devagar, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que estar sempre melhorando. Postar 3 ou mais fotos numa mesma hora. O que acontece? Se eu postar 3 ou mais fotos numa mesma hora, a pessoa vai curtir só uma, vai prestar atenção só em uma. Então, ter as horas certas, né? Você consegue ver, que eu dei o exemplo anterior, eu faço receitas, vendo produtos para casa, organização, e aí eu já percebi que as minhas seguidoras, elas entram depois do almoço, depois que elas fazem o almoço, arrumam a cozinha, 1 hora que elas dão aquela descansada, é que elas entram no meu perfil. Então essa é a hora ideal de eu postar uma foto. Mas é uma foto, gente, não adianta eu postar 500 fotos. Eu, por exemplo, se eu entro numa página do Instagram e vejo aquele tanto de pauzinho nos stories, eu passo direto. Eu não tenho paciência de ficar um por um, a não ser quando eu tenho muito interesse naquele assunto. Mesmo assim eu canso. Então tomem muito cuidado com isso. Nos tutoriais, nos vídeos que ensinam a vender no Instagram, a ser um influencer no Instagram, eles falam a quantidade de fotos, a quantidade de vídeos, quantas vezes, os melhores horários. Então vale a pena o estudo sim. Não colocar a localização também é um grande erro, porque quando você coloca lá a cidade que você é ou onde você está, fica lá marcado, fica gravado no Instagram. Então, quando as pessoas procuram na mesma localização, também vão achar vocês lá dentro do Instagram. Outro erro é não interagir com seguidores. Então, postei uma foto, alguém tem uma dúvida do produto ou quer um tipo de informação e eu não respondo. É péssimo, né, gente? Então, prestar muita atenção nisso. A gente tem que monitorar as redes sociais o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem. Dá trabalho e leva tempo, mas tem um retorno muito bom. E não planejar também o conteúdo, colocar qualquer coisa lá. A gente precisa fazer um cronograma, o cronograma de mídias sociais ele é importante. O que eu vou postar na segunda, o que eu posto na terça. Na segunda eu ponho receita, na terça eu ponho uma dica, na quarta eu ponho uma enquete. Então, a gente não é só postar, eu preciso ter conteúdo. Tem empresas que vão lá e só colocam fotos dos produtos. Não, eu tenho que colocar uma dica, a utilização, limpeza, e eu tenho que ter esse planejamento de conteúdo. E o principal, não compre seguidores, gente, é muito feio.
É muito feio você ter 1.000 seguidores hoje e amanhã se você aparecer com 20.000 seguidores. Primeiro que isso é ilegal, até o próprio Instagram condena, se ele perceber que você está fazendo esse tipo, e ele cada vez mais ele tem ferramentas que ele consegue detectar isso. E o público hoje, os próprios, quem utiliza o Instagram, ele já consegue entender se são seguidores comprados. A gente entra lá e vê tanto de árabe, né? Então tomem muito cuidado com isso, porque isso pode queimar muito o filme da sua empresa e o seu filme. Então nunca compre seguidores. E agora falar do Facebook, né? O Facebook, ele roubou, entre aspas, o lugar do Orkut e é um sucesso. Foi um sucesso, ainda é, apesar da gente saber que o Instagram já ultrapassou ele. Ele é uma rede diferente do Instagram, onde o Instagram primeiro ele dá prioridade às fotos, né? Às mídias, às postagens e depois o texto. O Facebook primeiro é o texto e depois as fotos e os vídeos, mas são regras muito parecidas. Você consegue interagir com essas redes. Você faz uma publicação no Instagram e automaticamente ela vai para o Facebook, então você consegue, te poupa um pouco de trabalho, né? Então você tem essas duas redes linkadas, então ajuda bastante. Nós temos o Facebook Ads também, que você consegue também compartilhar mais as suas postagens, você paga também. É impulsionar que fala, né? Você impulsiona as suas postagens, você paga, é por boleto e é super fácil de fazer. E eu não acho caro também, acho que tem um preço razoável, mas que você tem que entender também sobre o público, para quem você vai direcionar essa impulsão. Você consegue ir lá colocar a distância do local que é a sua empresa para aquele local que você quer impulsionar. Se você quer um público feminino, masculino, qual a faixa etária do público que você quer atingir, se tem ligados a esporte, se é ligado à roupa, se é ligado à música, então ele começa a direcionar, é como se fosse um funil. Então é bem interessante, só que você tem que ter todas essas informações de público que você quer atingir, todo esse estudo. Então você pode criar uma página, né, no Facebook, só que você também você vai colocar um Facebook profissional, tá? Não pessoal. Tomem muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa usa o Facebook pessoal ou o Instagram pessoal, começa a usar ele para negócio, para venda, coloca produto, de repente coloca uma foto que não é tão legal, uma foto mais íntima. Então, tomem muito cuidado com isso, porque não traz um retorno bacana para a imagem da empresa, para a identidade visual da empresa que nós já falamos. Então, você vai configurar uma loja virtual para o seu negócio, isso tudo dentro do Facebook. Você consegue ter uma loja virtual, onde você coloca as fotos, vídeos, preços, tudo dentro dessa loja. Você vai adicionar produtos em sua loja, igual eu falei, você coloca essas fotos, esses preços. Você pode criar coleções dentro do produto, você vai ter organizadinho lá o que só camisa, só calça, o tipo de planta, tipos de vinhos, né? Igual nós temos nossos alunos que trabalham com esse tipo de produto. E aí você consegue promover a sua marca dentro do Facebook. Gente, de graça, né? Você tem tudo isso dentro de uma mídia social que se torna uma rede social e ela é gratuita. E aí a gente vê o que a gente não pode fazer, né? Usar um perfil e não uma fanpage, que é o que eu falei sobre o pessoal e o profissional. Tomar muito cuidado com isso. Fazer spam em grupos para divulgar a sua página. O que é spam? Eu entrar em vários grupos da minha cidade ou de uma certa região e ficar divulgando meus produtos ali sem ter um direcionamento. Né? Eu vou colocar um produto num grupo que não tem nada a ver com aquele produto, com a intenção do produto. Isso também não é legal. Voltamos a falar, né, sobre não interagir, responder comentários, não manter uma frequência de atualização. Eu posto uma foto ou um vídeo hoje, daqui 30 dias eu coloco de novo, não dá. A gente tem que ter aquele cronograma, aquela agenda de publicação, né? Publicar somente post focado em venda. Eu não posso colocar aqui, o que acontece? Aqui já são os erros, né? Eu não preciso colocar post só focado em venda.
Eu posso colocar dicas, eu posso colocar utilização, eu posso colocar informação, tutorial. Eu não preciso só colocar fotos do produtos e preços. E não conhecer todos os recursos da ferramenta, porque o Facebook, como o Instagram e o próprio Google, ele nos dá uma infinidade de ferramentas. Então, se a gente fizer, a gente consegue estudar. Eu vou estudar o Facebook, eu vou entender como ele funciona. É um logaritmo, né? Como esse logaritmo funciona, eu vou estar estudando as suas ferramentas. E aí eu consigo ter um retorno com essa utilização correta. E agora o famoso WhatsApp também, né? O WhatsApp que está bombando hoje, principalmente na pandemia. Só que hoje eu consigo vender através do WhatsApp. E a gente vende muito, muito mesmo. As vendas online, as lojas estavam fechadas, né? O pessoal estava trabalhando através do WhatsApp, trabalhando muito. E hoje, principalmente, é o WhatsApp Business, que é o WhatsApp empresarial. Não sei se vocês já mandaram alguma mensagem para algum profissional e aparece aquela mensagem automática. Em breve responderemos o nosso horário de funcionamento. É o WhatsApp Business. Ele te dá uma infinidade de ferramentas também para você trabalhar em cima das vendas. E é muito interessante. Você pode ter o WhatsApp Web e o WhatsApp Business no mesmo celular, no mesmo número, tá? São características muito diferentes, mas você consegue ter os dois aplicativos no seu celular ou smartphone. Só que para você mandar mensagens, criar essa interação com o cliente, você precisa ter uma autorização dele. Porque é muito chato você começar a receber um monte de coisa de uma pessoa que você não sabe nem o que, de uma empresa ou de um produto que você não tem nem interesse. Então sempre pergunte se ele tem interesse em receber essas informações, se ele tem interesse em saber mais, se ele quer fazer parte dessa comunidade. Sempre pergunte primeiro. Você pode organizar os seus clientes na sua agenda do telefone, fica muito mais fácil quando você coloca uma característica no nome dele. E aí você consegue localizar cliente mais antigo, cliente novo, cliente em prospecção, cliente em negociação. Então, quando você colocar na sua agenda, você coloca essas informações junto com o nome. Então, você consegue administrar melhor a sua agenda e fica muito mais fácil. Utilize lista de transmissão e não de grupos. Ninguém merece grupos, né? Não sei se todo mundo pensa como eu, mas aquele bom dia, boa tarde, ninguém aguenta. Então tome muito cuidado com isso. Hoje o pessoal está criando grupos e esse grupo é fechado. Só os administradores podem comentar alguma coisa, né? Fazer alguma mensagem nesse grupo. E isso não é interessante, tá, gente? Por quê? Você cria um grupo para vender o seu produto. Você coloca uma pessoa dentro desse grupo que você quer vender o seu produto e essa pessoa não pode falar nada? Então, assim, é considerado até meio uma falta de educação. Pensa que desaforo. Você cria um grupo, me coloca lá, às vezes, sem perguntar se eu quero, e eu tô lá dentro, você querendo me vender um produto e eu não posso falar nada dentro desse grupo? Então, o ideal é uma lista de transmissão. Você consegue mandar a mesma mensagem para mais de 200 pessoas, sem incomodar. E se ela tiver um interesse, ela te responde. E aí você vai direcionar essas mensagens, essas fotos, esses produtos de acordo com o que o cliente tem interesse. Crie cronogramas de mensagens. Então você também vai ter, igual no Instagram e no Facebook, um cronograma. Hoje eu vou mandar uma dica, hoje eu vou mandar uma mensagem de bom dia, amanhã eu vou mandar uma foto de um produto de lançamento. É o oferecer conteúdo. Não é só postar, é ter conteúdo. Você pode usar e abusar dos gatilhos mentais, nós já aprendemos sobre eles, sabemos que tem vários que encaixa aí. Aproveitar o status do WhatsApp, aí é o WhatsApp Web, né? Onde a gente está lá toda hora vendo o status, o que a pessoa está postando, e aí também é bem interessante. No WhatsApp Business você também pode colocar coleção. Você consegue colocar álbum de fotos, catálogo dos seus produtos também. E aí quando o cliente quer determinado produto, você já manda o catálogo para ele. Também é bem legal. Se a pessoa
faz alguma pergunta relacionada a algum produto e você tem uma palavra-chave, você consegue colocar algumas palavras-chave, automaticamente ele já responde. Então, o WhatsApp Business também vale a pena estudar. Ele traz bastante benefícios para as vendas. E o que a gente não deve fazer, né? Utilizar uma linguagem inapropriada. Então, depende, como eu já conheço o meu público, eu sei qual a linguagem que eu vou trabalhar. Isso nas outras redes sociais também, viu, gente? Então, por exemplo, trabalho com os jovens. Eu tenho que usar uma linguagem jovem, uma linguagem que está na moda, que eles gostam de ouvir, de falar. Eu tenho que falar o que eles falam. E os meus conteúdos também tem que estar a ver com o meu público. Se é umas pessoas mais velhas, como que eu vou falar? Eu tenho que tomar cuidado, eu vou usar palavras mais coloquiais, conteúdos mais direcionados para esse produto. Não enviar mensagens todo dia, porque também não é legal. Fica chato e as pessoas tomam raiva da gente e raiva da empresa. Por isso que você tem que ter um cronograma, para você não ter isso de mandar mensagem todo dia e às vezes mensagens que não tem nada a ver e exagerar nas mídias. Então nós precisamos criar um cronograma de postagem não, né? Conteúdo que nós já aprendemos. E ignorar os feedbacks, como Facebook, Instagram, e lá no próprio Google, naqueles comentários que as pessoas deixam das nossas empresas, estrelinhas, a gente não responder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E aqui, outros exemplos de mídias sociais que também são usadas para vendas, mas ainda não são muito conhecidas, mas que também vale a pena um estudo. O Twitter, que é uma mídia social mais intelectual, não digo intelectual, acho que essa palavra é errada, mas existe uma classificação entre as mídias sociais que também é interessante vocês estudar. Mas muitas empresas utilizam o Twitter. Uma que usa tão bacana o Twitter é a Netflix. Então o pessoal entra lá e faz algum comentário e ela responde. É bem interessante, vale a pena vocês darem uma olhada. O LinkedIn, ele também é uma plataforma de venda, só que você vai vender a sua imagem, o seu serviço, o seu currículo, vamos falar. Muitas empresas hoje procuram profissionais, vagas de emprego, né, através do LinkedIn. Então, você tem um perfil nele, o pessoal procura, essas empresas grandes, Brahma, Fiat, chamam para entrevista de empregos através do LinkedIn. Então, vender a sua imagem, vender o seu serviço, até a propaganda da sua empresa no LinkedIn é interessante. A gente tem um Pinterest e o Telegram que está chegando. Não chegando não, que já existe há um tempo, mas agora as pessoas estão utilizando ele muito. Eles falam que ele é mais seguro, tem uma criptografia mais segura. E as empresas estão usando muito para grupos de coaching, para programas de saúde, como se fosse uma comunidade também. Então, vale a pena vocês estudarem sobre essas outras 4 mídias sociais também. E essa frase final do Bill Gates, que vai encerrar nossa aula de hoje. Em alguns anos vão existir 2 tipos de empresas, as que fazem negócios pela internet e as que estão fora dos negócios. E essa é a realidade. Ou você se adapta a essa realidade ou você fica para trás. Eu não vou dizer que a sua empresa vai falir, que você não vai vender, nada disso, mas que você poderia estar gerando mais negócios e mais renda com a venda dos seus produtos e serviços com as redes sociais, você poderia. Ah, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Que bom, mas poderia ter dado muito certo e pode dar muito certo. Hoje as pessoas, principalmente por causa da pandemia, aprenderam a comprar pela internet. Forçadas muitas das vezes, mas aprenderam e gostaram. Existe uma pesquisa que fala que a maioria vai continuar comprando pela internet. Pela facilidade, pela comodidade, pela segurança. A gente não sabe ainda quanto tempo essa situação da pandemia vai gerar. Então, comece a se adaptar agora. Comece a estudar as mídias e redes sociais.
Primeiro, que você vai aprender muito. E segundo, que você vai vender mais, tá bom? Boas vendas. Qualquer dúvida pode chamar lá no chat. Façam as nossas atividades e bons estudos para vocês.